Me chamo Ana Carolina Miller. Irei apresentar o artigo Diagnóstico de Carcinoma Mamário em Cão Macho, relato de caso. Este artigo foi desenvolvido por Karine Keller Rezende e Ana Paula de Aragão Gama. E, resumidamente, esse artigo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma introdução, que fala um pouco sobre a incidência do tumor mamário, câncer de mama, em cães, machos e cadelas. No segundo momento, é um relato de caso que fala de um cão macho que foi acometido pela doença. Inicialmente, falando das fêmeas, a neoplasia é o câncer, o tumor que mais acomete as fêmeas é o de mama, o tumor mamário. Das neoplasias que acometem as fêmeas, 52% deste total são de mama e a mais frequente. Destes casos, 50% os tumores são malignos. Já em machos, essa incidência é muito menor, sendo inferior a 1%, pouco frequente. Esse dado no artigo foi obtido através de uma comparação com semelhanças entre seres humanos e os cães, então. Por exemplo, as mulheres possuem chances e incidências muito maiores de desenvolverem o câncer de mama do que em homens. No entanto, o câncer de mama também acomete os homens. O mesmo ocorre com os cães. Por exemplo, as cadelas têm chance muito maior, incidência muito maior de desenvolverem um tumor mamário do que os machos. Como ainda o estudo é muito fraco, não tem muito embasamento literário, não se encontra muito na literatura sobre o carcinoma mamário em cães machos, foi feita essa observação, essa relação para se obter algum dado. A classificação ela é conforme a penetração na membrana basal limitante. Pode ser in situ, que é dentro do limite, ou invasivo ou infiltrativo que se espalha pelo organismo, que seria a metástase, por exemplo, atingindo mais tecidos e órgãos. O tratamento ele pode ser cirúrgico, oncológico ou experimental. O desenvolvimento dessa neoplasia pode ser por diversas formas. Entre essas formas, o artigo citou duas principais, que seria iniciando então por uma hiperplasia ductal ou lobular, que é a forma inicial da neoplasia. São células com características malignas que não invadem a membrana basal subepitelial, transformando-se então em uma displasia, que são alterações genéticas e uma agressão continuada ao organismo, vindo então a se tornar uma neoplasia, que é um tumor originado pelo número de células, pelo aumento no número de células. Ou então, pode se iniciar como não invasiva, benigna, com seus limites bem definidos, vindo a se tornar invasiva, maligna, com limites pouco definidos, que seria metástase, atingindo órgãos ou tecidos do organismo. Fatores que influenciam a incidência dessa doença são, por exemplo, a idade, cães mais idosos, e a ação hormonal nas fêmeas, por exemplo, em animais não castrados ou castrados tardiamente, que já tiveram esse período hormonal mais agitado, ou castradas, por exemplo, depois que já passaram pelo cio. Todos estes fatores desencadeiam e influenciam um maior risco de desenvolverem essa doença. Neste slide, eu trouxe uma citação, um pequeno trecho do artigo original, que faz uma relação bem interessante de como a castração influencia na incidência dessa doença. Por exemplo, as cadelas que foram castradas antes do primeiro estro é o período reprodutivo, é o cio, elas tiveram 0,5% de chance de desenvolverem algum tumor de mama. Diferente, por exemplo, das cadelas que tiveram o primeiro cio e então foram castradas. Estas apresentaram 8% de risco. Já as que foram castradas mais tardiamente, após o segundo estro, apresentaram 26% de chance de desenvolverem o carcinoma mamário, o câncer de mama, uma incidência muito maior. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante, mas ainda é necessário muitos estudos sobre casos, incidência e causas, porque não se sabe muito como isso acomete, por que dessa incidência tão frequente em fêmeas, por que em machos ser tão raro. Como eu já havia falado no outro slide,
Na literatura, pouco se encontra ainda sobre isso, o acometer animais machos. Aqui, então, o relato de caso. Ele se iniciou, então, com um cão macho, sem raça definida, com 14 anos de idade. Ele foi atendido em uma clínica veterinária especializada no estado de Rio de Janeiro, em Queimadas, e teve um tumor removido cirurgicamente. O tutor chegou na clínica e queixou-se que o seu animal, esse cachorro, ele apresentava um aumento de volume no abdômen, e esse aumento estava localizado ao lado do prepúcio. O prepúcio é uma prega cutânea que recobre a glândula do pênis. Era ao lado, então. A suspeita inicial do médico veterinário era de uma hérnia abdominal. Após, então, foi feita uma avaliação mais criteriosa, foi suspeitado, então, de um tumor em região hipogástrica paraprepucial. Essa região, ela é abaixo da região umbilical e acima da região pélvica. Macroscopicamente, a olho nu, foi possível observar uma massa lateral ao pênis. Essa massa ela era irregular e já estava coberta por pele e pelos, ou seja, ela já estava fazendo casa ali, ela já fazia parte daquele organismo. Foi necessário, então, uma intervenção cirúrgica para a remoção desse tumor. O paciente apresentou uma recuperação satisfatória e esse material foi encaminhado para uma avaliação histopatológica. Esse exame, avaliação histopatológico, ele consiste em uma detecção de possíveis lesões ou alterações. Macroscopicamente, esse material, essa massa, essa carne, ela era macia aos cortes e sua superfície, por vezes, ela era compacta e branca, ou então ela era cística com conteúdo marrom gelatinoso. No próximo slide, eu trouxe as imagens originais do artigo, fica mais fácil compreender essa superfície e como era essa massa. Eu ainda trouxe uma citação, um trecho do artigo que fala sobre o diagnóstico, que esse animal foi diagnosticado com um tumor misto maligno de mama. Ele é muito raro em cães machos, ele é um carcinoma complexo. Esse tumor misto, ele consiste em uma mistura entre elementos epiteliais malignos associados a elementos mesenquimais benignos. E então esse animal, ele foi encaminhado, foi recomendado que ele continuasse seu tratamento, sua avaliação com um médico veterinário oncologista. Nestas imagens, elas são do artigo mesmo. Na figura 1, por exemplo, na letra A, é possível observar o tumor que foi retirado do animal, ele foi conservado em formal a 10% para ser feito o exame. Já na parte B, é possível observar o corte medial. Esse corte medial é ao meio, em que resulta em uma parte esquerda e a parte direita deste tumor. É possível observar o conteúdo líquido gelatinoso marrom e os cistos. Já na figura 2, é a visão microscópica. Por exemplo, na parte A, é possível observar uma discreta anaplasia, que é uma formação celular com desvio da normalidade. Já na parte B, verifica-se a área de diferenciação condroide. Essa diferenciação condroide, ela consiste na presença de elementos componentes mesenquimais. A discussão, então, obtida nesse artigo foi que o aumento na expectativa de vida ocasiona uma maior incidência do tumor mamário em cães machos, por exemplo. Por se tratar de um cão idoso, ele já deve ter outras condições, predisposições com que sua imunidade baixe e ocasiona, então, a maior incidência do tumor mamário. Essa incidência ela é muito semelhante à dos humanos. Como eu já havia dito, no caso de as mulheres, ou então no caso dos animais ali, as cadelas serem mais acometidas, e em caso dos machos ou dos homens, então, serem menos acometidos, mas também acontece. Neste caso, então, a longevidade ela é séria, principalmente se esse animal não é castrado, ou as fêmeas, por exemplo, forem castradas depois do segundo estro, do segundo cio, passaram por esse processo tardiamente. Então, seus hormônios sexuais são altamente relacionados a isso. Nesta condição, então, o exame histopatológico ele é muito importante, pois é através dele que é possível detectar as lesões ou alterações, né, na massa, naquele corpo, no organismo. E é necessário ainda saber mais sobre esse assunto, como eu já havia dito, pouco se encontra na literatura sobre essa doença cometer os cães machos.
E também isso contribui para uma melhora, por exemplo, um diagnóstico mais rápido, um tratamento melhor, contribuindo na qualidade de vida destes animais. Por fim, aqui são as referências utilizadas na construção, no desenvolvimento do artigo original.